Bom dia, boa tarde, boa noite, caro concurseiro, você que está se preparando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. O edital já está na praça e temos ali no edital sendo cobrado legislação de trânsito e a legislação especial para a Polícia Rodoviária Federal. Por isso, pensando nisso, nós temos alguns planejamentos. O primeiro deles, no meu canal do YouTube, nós temos um curso gratuito sobre os principais pontos do Código de Trânsito e sobre também as resoluções do CONTRAN. E no meu site eleitoralcombruno.com.br nós temos um curso de 500 questões comentadas em vídeo sobre a legislação PRF, envolvendo Código de Trânsito, as resoluções do CONTRAN e todas as legislações especiais, tá bom? E as aulas, as 500 questões, elas são divididas em 10 encontros e cada encontro nós resolvemos 50 questões. Cada aulinha dividida em 5 blocos com 10 questões cada. Esse vídeo de hoje, que está disponível para você gratuitamente no YouTube, para você conhecer o curso, nós resolveremos as questões de número 71 à questão de número 80. Gostando, basta você se dirigir ao site que está aqui embaixo e adquirir o nosso curso completo, ok? O site é eleitoralcombruno.com.br. Sem mais delongas, vamos às questões? Questão 71 diz o seguinte: nas situações abaixo, na verdade está ao lado, tanto o ciclista mostrado na figura 1 quanto o ciclista mostrado na figura 2 têm direitos e deveres equiparados àqueles dos pedestres. Vamos analisar as figuras. Na figura 1 eu tenho um ciclista que não está montado. Ele não está montado na bicicleta. Na segunda figura, na figura 2, o inverso acontece. Ele está montado. E aí? Nas duas situações, ele será equiparado ao pedestre? Não. Basta você observar, eu espero que você esteja com o Código de Trânsito em mãos. Nós temos o artigo 68, parágrafo 1º, e ele prevê assim: o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Então, não são os dois casos que vão se equiparar a pedestre, somente o que está previsto na figura número 1, porque ele está desmontado, tá bom? Então, a questão 71 está incorreta, de acordo com o artigo 68, parágrafo 1º do CTB. Questão 72. Caso um cidadão esteja com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, ainda assim, conduza um veículo automotor, tal conduta caracterizará crime de trânsito se ocorrer em via pública, ou seja, será típico. Mas será atípica se ocorrer fora de via pública, como um condomínio fechado, por exemplo. Olha, a partir de atualizações da Lei Seca, a legislação omitiu se é pública ou privada. Se o cidadão está com a sua capacidade psicomotora alterada porque ingeriu álcool, independe, vai ser crime de trânsito sim. E aqui na questão 72 falou que se for em condomínio fechado é como se a conduta fosse atípica, mas não. Olha só o artigo 306 do Código de Trânsito. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então está incorreta a questão 72, de acordo com o artigo 306, porque considerou atípica se ocorrer fora da via pública, não tem nada a ver. Questão 73. Considerando que o motorista deve conduzir um veículo em perfeitas condições de funcionamento e percorrer trechos de trânsito urbano e estradas, julgue os itens a seguir com base no CTB. Caso o cinto de segurança esteja com a pré-carga muito forte, é permitido utilizar um dispositivo que afrouxe um pouco, uma vez que o incômodo dure durante
longo tempo causará dificuldades de condução do veículo. Cuidado! Não é permitido nenhum mecanismo, nenhum dispositivo que vai travar, que vai afrouxar ou modificar o cinto de segurança. Isso está claro em uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 278 de 2008, logo no artigo 1º desta resolução, tá bom? E a questão 73 disse que é permitido afrouxar, utilizar esse dispositivo para afrouxar, mas é vedado, tá bom? Então, questão 73 também está incorreta. 74. Em se tratando de crimes de homicídio culposo ou de lesões corporais culposas praticados sobre faixa de trânsito temporária ou permanente, destinada à travessia de pedestres, incide na aplicação da pena tanto a agravante como a causa de aumento de pena. Bom, não, sabe por quê? Se eu incido na aplicação de pena um agravante e uma causa de aumento, eu estou considerando aqui o que nós chamamos de bis in idem. E não é permitido pela nossa legislação penal. Eu não vou penalizar duas vezes. É como se eu estivesse penalizando duas vezes. Então, configuraria, nesse caso citado na questão 74, o famoso bis in idem. Então, a questão 74 também está incorreta. 7.5. Ao se aproximar de trechos em curva em que não haja sinalização indicando a velocidade de segurança, grifem isso. Recomenda-se que o condutor mantenha a velocidade do veículo e, ao entrar na curva, acione os freios para garantir a estabilidade e a aderência dos pneus com o asfalto. Que absurdo! Todos nós sabemos que entrar numa curva faz com que o condutor acione os freios, mas antes da curva. Ele precisa desacelerar o veículo. Isso antes da curva. Em nenhum momento ele vai acionar os freios durante a curva. Isso causaria uma instabilidade no veículo, é um aspecto físico do veículo, não é? Prejudicaria a estabilidade e a aderência dos pneus com o asfalto. Então, a questão foi muito legal, já caiu várias vezes. Então, entrando nessa curva, ele tem que desacelerar o veículo, ok? Mas antes da curva e não dentro da curva acionando os freios. O artigo é o 220. Olha só o que o 220 prevê. Ele diz no 220, inciso 6, o seguinte: deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nos trechos em curva de pequeno raio. Tá? Então, cuidado. O desaceleramento tem que ser feito antes, não é? E não já na curva, porque nós precisamos observar até mesmo a velocidade. A curva ela pode ser uma curva acentuada e se você estiver numa alta velocidade, você pode sair dessa curva. Então, a questão 75 está incorreta. Segundo, também orienta o artigo 220, inciso 6. 76. O condutor de veículo automotor deve guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta. Todavia, o mesmo parâmetro não foi estabelecido para a distância de segurança de um veículo em relação ao veículo à sua frente, o que varia em função da velocidade, das condições climáticas, do pavimento e do próprio veículo. Vamos adicionar aqui a palavrinha veículo. Então veja na questão 76, nós temos vários artigos de referência. O primeiro artigo que eu quero fazer a leitura com vocês é o 29, inciso 2. Vejam só, artigo 29, inciso 2. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Muito bem. Então, perceba que em relação à segurança lateral e frontal não mencionou distância,
mas é importante manter de acordo com a velocidade da via, condições climáticas. Outro artigo é o 192. O artigo 192, ele assim dispõe: deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo, infração grave. Então aqui é o artigo 192, não falou de distância. Mas em contrapartida, quando a gente vai para o artigo 201, aí menciona a distância. Olha, deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta. Infração média, penalidade e multa. Então a questão 76, ela está correta, porque em relação à distância de 1,50 m, mencionou na questão, está no artigo 201, então quando a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar a bicicleta tem que ser garantida. Agora, em relação à distância, em relação ao veículo à sua frente, não foi colocado a distância, porque tem que ser observado a velocidade da via, as condições climáticas. Tá bom? Então a questão 76 está corretíssima. 77. Tendo em vista que constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito, estando o infrator sujeito às penalidades e às medidas administrativas, julgue o item. O condutor de veículo envolvido em acidente que deixar de prestar ou de providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, praticará infração de trânsito gravíssima, estando ainda sujeito à pena de detenção pela conduta omissiva, porque ele se omitiu. Certo ou errado? Certo. Ah, professor, isso está onde no Código de Trânsito? Está disposto, expresso. São dois artigos que nós vamos fazer a leitura. O 176, o 176 diz que deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo é crime. Artigo 176, inciso 1. A penalidade é uma infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir. Tá? E ainda tem medida administrativa. E também o artigo 304. Esse artigo 304, ele prevê que deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio de autoridade pública, detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então, é crime sim, tá? Questão 77, certo. 78. A buzina, um agente causador de poluição sonora, poderá ser usada pelo condutor do veículo desde que em toque breve, nós vimos isso em outras questões, para fazer advertências necessárias e evitar acidentes. Contudo, usar a buzina entre 22, ou seja, 10 horas da noite e 6 horas da manhã, configura infração de trânsito. Certo ou errado? Certíssimo. O uso da buzina ele tem que ser feito de forma adequada. E o artigo 227 prevê assim, vamos a ele, 227, diz o seguinte: usar buzina, 1. Em situação que não há de simples toque. 2. Prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. 3. Entre as 22 horas e 6 da manhã, foi o que nós falamos. 4. Em locais e horários proibidos pela sinalização. E 5. Em desacordo com os padrões e frequências do CONTRAN, infração leve, penalidade e multa. Então, buzina, toque breve. E não pode ser usado nos incisos do artigo 227. Tá bom? Então está certa a questão 78. 79. Considere a seguinte situação. O motorista de um órgão público conduzia uma autoridade que estava atrasada para embarque em uma aeronave. Era noite, havia bastante neblina e a via estava sem iluminação pública. Vamos grifar isso aqui? Sem iluminação pública. Na tentativa de evitar a perda do voo, o condutor não reduziu a velocidade do veículo, mantendo-a dentro dos limites regulamentados pela sinalização. E digo, estava com neblina. E acionou a luz alta dos faróis. Nossa Senhora, olha os problemas aqui. Nessa situação, o condutor deixou de tomar o devido cuidado de reduzir a velocidade diante de situações de neblina e baixa visibilidade. Isso mesmo.
apesar de ter agido adequadamente ao acionar a luz alta dos faróis do veículo a fim de obter maior alcance visual. Claro que não! Veja que está numa situação de neblina, ele jamais poderia acionar a luz alta. Vamos observar o artigo 40 do Código de Trânsito, inciso 4. Olha só. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação e nas rodovias. 2. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo. 3. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar existência de risco à segurança. 4. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. Então, estou falando aqui de luzes de posição. E 5, o condutor utilizará o pisca-alerta nas situações de imobilização, regulamentação da via sem determinar. 6. Durante a noite em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. E 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Então, luz alta jamais mediante neblina. Isso só prejudica ainda mais a visibilidade dos motoristas que estão na via. Incorreta questão 79, artigo 41, artigo 40, inciso 4. Tá bom? Questão 80. Segundo o Código de Trânsito, o uso de persianas no vidro traseiro dos veículos destinados ao transporte dos membros do Ministério Público é permitido desde que o veículo tenha espelhos retrovisores em ambos os lados. Olha, existe um artigo no Código de Trânsito que é o 111, e o 111 ele fala assim: é vedado nas áreas envidraçadas do veículo, 2. O uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. Não é? E o próprio CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, nessa situação que eu estou falando de veículos destinados ao transporte de membros do Ministério Público, veja, há a presença dos espelhos retrovisores em ambos os lados. Então, é permitido sim que seja colocado nas áreas envidraçadas essas persianas. Né? Então, é permitido nessa situação, porque há os espelhos retrovisores em ambos os lados. Está correta a questão, então, 80, artigo 111, inciso número 2. Desta forma, a gente fecha os nossos blocos 5 e 6. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. E se gostou, passe lá no site, adquira o nosso curso completo. Peço para você também que curta o nosso vídeo. Isso incentiva cada dia mais o professor aqui a produzir mais vídeos gratuitos. No meu canal você vai conferir várias disciplinas e vários cursos gratuitos, preparando você para os diversos concursos públicos. E é claro que isso ajuda também a que nós possamos manter esse canal vivo e forte. Um grande abraço, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.